Olá pessoal, vamos falar neste vídeo sobre operadores lógicos. Vamos lá. Lembrando que esse assunto é uma continuação, de assuntos anteriores, como a estrutura condicional e os operadores relacionais. Só para relembrar, a estrutura condicional é o comando da linguagem que permite a gente fazer, digamos, tomar decisões, verificar se uma determinada expressão, um determinado valor, uma determinada condição é verdadeira, então eu posso executar ou não um trecho de código, Beleza? E os operadores relacionais vão me permitir criar expressões de comparações, ok? Comparações com igual, com menor, maior e etc. Beleza. Esse vídeo, o objetivo é mostrar um pouco sobre os operadores lógicos e sobre expressões lógicas, introduzir esses conceitos de operadores lógicos e expressões lógicas. Ok. Lembrando que toda vez que a gente falou de estrutura condicional, a gente falou sobre o if, sobre o if e sobre todo o if tem uma condição, beleza? Toda vez que eu criar um if, automaticamente eu tenho que criar uma condição associada a este if, certo? E eu posso dizer que essa condição, ela é uma expressão lógica. Toda condição, ela é uma expressão lógica. Vamos ver a definição? Posso dizer que uma expressão lógica é aquela cujos operadores são lógicos ou relacionais, e que o resultado da expressão é um valor verdadeiro ou falso. Olha entrando aí o valor verdadeiro ou falso novamente. Então, toda vez que eu tenho uma expressão que resulta um valor verdadeiro ou lógico, ou um valor verdadeiro ou falso, posso dizer que essa expressão é lógica, E aí eu digo que também que os operadores, dessas expressões, são lógicos ou relacionais. Beleza? Então, posso usar um operador relacional dentro de uma expressão lógica. Então, vamos mais alguns comentários aqui também, Eu posso dizer que os operadores lógicos, eles permitem criar condições mais complexas, A partir de condições simples, Ou a partir de expressões mais simples, eu monto e consigo montar uma expressão bem mais elaborada, Isso facilita o nosso raciocínio, facilita a forma em que a gente expressa o nosso conhecimento, Expressa a gente consegue expressar de forma mais clara, o nosso pensamento, beleza? Posso dizer também que dominar essa estrutura condicional e os operadores lógicos, certamente é uma base extremamente importante para a lógica e programação. Para programar, eu posso dizer que esses tópicos aqui são fundamentais, Os operadores lógicos e as estruturas condicionais, ok? Então, vamos tentar aprender bem direitinho aí esses assuntos para ficar tudo muito bem claro. Na aula passada a gente montou, algumas expressões, a gente fez algumas expressões, a gente tentou construir algumas ideias, construir algumas expressões, como essa expressão aqui, divisível por 3, mas não por 5, só usando estrutura condicional. Mas é possível criar uma expressão mais simples que represente essa expressão aqui, considerando a estratégia que a gente usou na aula passada. Lembrando que nos vídeos passados, quando eu falei sobre esse assunto, sobre intervalo, por exemplo, eu falei que a gente ia tentar praticar, E agora a gente vai tentar construir, digamos, de uma forma mais elaborada, mais enxuta, mais clara, Tentar escrever essas expressões de forma mais clara, beleza? Então vamos em frente. O que eu posso falar também sobre esses operadores lógicos, Eu posso dizer que eles permitem criar condições complexas, a partir de condições simples, E os operandos, dos operadores lógicos são chamados de proposições, Posso dizer também que eles possuem valores verdadeiros ou falsos, Uma
reforçando a ideia, né? Uma operação lógica sempre resulta também no valor verdadeiro ou falso, né? Então, observem que o valor verdadeiro ou falso ele está sempre presente aqui em uma expressão lógica, né? Então, quando eu tenho aqui operandos, né? Eles também vão virar um valor verdadeiro ou falso, né? Eu posso ter uma expressão como um operando e ao avaliar essa expressão e gerar um resultado associado a essa expressão, eu terei aí também o valor verdadeiro ou falso para jogar nos operadores lógicos, né? Na entrada desses operadores lógicos, eu vou precisar de um valor verdadeiro ou falso, beleza? Ok? Então aqui os valores, as expressões lógicas mais comuns são o i, né? O, o i, o ou e a negação, né? Que é a exclamaçãozinha aqui. Essa exclamaçãozinha aí. O operador i. Como é que eu posso definir esse operador i? Né? Formalmente eu posso dizer que a conjunção de duas proposições P e Q, representada por P, né, e comercial Q, é verdadeira se ambas as proposições são verdadeiras, né? Ou seja, né, o que é que ele quer dizer com isso aqui? Para que o resultado, né, de uma operação I seja verdadeiro, né, para que esse resultado seja verdadeiro, as entradas, né, dessa função, desse operador, as entradas desse operador tem que ser obrigatoriamente, todas as entradas têm que ser verdadeira, para que o resultado seja verdadeiro. Posso substituir aqui esse verdadeiro por um, né? Uma dica que eu geralmente dou, ó, que esse i, ele parece muito com o operador de multiplicação. Semelhante, não é exatamente igual, mas ele é muito semelhante. Eu preciso ter o valor 1, né, para que o resultado seja 1. Outra forma de entender o operador i é basta ter um zero ou um falso, basta ter um falso na entrada para que o resultado da saída seja falso, tá vendo? Basta ter um falso para que o resultado seja falso, beleza? Então, uma forma de tentar lembrar o i é lembrar também do operador de multiplicação, beleza? Tá aqui alguns exemplos práticos, né, do dia a dia, né? Se eu pensar aqui nesse exemplo, né, vou à praia, se acordar cedo e estiver ensolarado. Olha o i aqui aparecendo, né? Então eu tenho aqui duas premissas, né? Duas premissas: acordar cedo e estiver ensolarado. Então essas duas condições têm que acontecer para que eu realmente tome a decisão de ir para a praia, né? É, outra situação aqui. Compre o carro se o preço for menor que 40 mil e a taxa de juros for menor que 2%, né? Então, a ação, né, de tomar a ação de comprar do carro só será executada se o preço for menor que 40 mil e, olha o I de novo, a taxa de juros for menor que 2%. Essas duas premissas, essas duas afirmativas aqui, elas precisam ser verdadeiras para que a ação de comprar o carro seja executada. Beleza? Passar em LOP, né? Passar em LOP. Para passar em LOP, você precisa assistir às aulas, fazer as atividades e praticar o algoritmo. Né? Então, aqui eu tenho três afirmativas. Né? Para passar em LOP, eu vou precisar assistir às aulas, né? Fazer as atividades, não os formulários, e praticar algoritmo, né? Fazer bastante exercício na plataforma LOP, beleza? Então, essas três condições precisam acontecer para que você realmente tenha um sucesso aqui na disciplina. Ok? O operador OU, né? Formalmente eu posso dizer que o operador ou a adjunção, né, de duas proposições P e Q, representada por P barra Q, é verdadeira se pelo menos uma delas for verdadeira, né? Então, olha que interessante. No i bastava uma ser falsa para que o resultado seja falso. No ou basta uma ser verdadeira para que o resultado seja verdadeiro. Outra forma de entender também é para que a resultado do ou, a saída do ou seja falso,
todas as entoaradas do ou precisam ser falsas para que o resultado também seja falso, né? Tem essas duas formas de entender, né? Se eu comparar o ou também com uma soma, eu consigo perceber que tudo que for zero é falso, tudo que for diferente de zero é verdadeiro, né? Então, se tiver 1 mais 1 vai dar um 2, diferente de zero, verdadeiro. Aqui 1 mais 0 dá 1, verdadeiro. 1 mais 0, 1, né? Verdadeiro. 0 mais 0, falso. Então, a única forma de dar zero aqui no resultado é que todas as entradas sejam zero, né? É semelhante, né? Não é exatamente igual, né? Mas a gente pode tentar lembrar do mais para lembrar do ou, né? E depois a gente lembra da tabelinha, certo? São alguns exemplos também para falar um pouco mais sobre o ou. Aqui eu tenho algumas situações, né? Por exemplo, eu vou ao cinema se estiver passando Logan ou passando Matrix, né? Esses dois filmezinhos bem antigos, né? Então, as duas situações são essas, né? Então, pode estar passando um ou outro que eu vou ao cinema, né? A outra opção, né, outro exemplo é compre o carro se o preço for menor que 4.000 ou a taxa de juros for menor que 2%. Observem que nessa situação eu tenho aqui duas afirmativas, né? E aqui ó, basta uma delas serem verdadeira que a ação de comprar o carro será executada. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima.